Olá, amados irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiruoc. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos vocês. Vamos hoje meditar na palavra de Deus e permitir que mais uma vez o Espírito Santo do Senhor possa transformar a nossa vida, o nosso coração, enriquecendo-nos espiritualmente, a fim de que possamos encontrar forças e sabedoria para as lutas do nosso dia a dia, para os grandes desafios que nós temos pela frente. E hoje eu quero trazer para você o seguinte tema: coloque o foco em Deus, não nos problemas. Coloque o foco em Deus, não nos problemas. Eu quero então hoje trazer uma história, a história de um homem, de um servo de Deus, que fez exatamente isso. Ele venceu, ele superou as dificuldades, ele alcançou a promessa, ele foi desafiado a crer em Deus e ele acreditou. Ele realmente confiou no Senhor. O texto se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos de 18 a 21. Esse texto, ele fala a respeito da vida de Abraão, considerado o pai da fé, e o desejo de Abraão era ter um filho, mas a sua esposa, Sara, era estéril. E aí nós vamos ver como entra a fé, como entra essa questão de estar focado em Deus e não nas dificuldades, não nos problemas, como Abraão, ele recebeu essa graça, essa bênção divina sobre a sua vida. E baseado nessa história de Abraão, nós vamos extrair algumas lições para as nossas vidas. Quero convidá-lo então a participar dessa caminhada, dessa jornada, voltando lá no Antigo Testamento, no momento em que Deus chama Abraão e ele então parte para uma longa caminhada com Deus, recebendo assim todas as bênçãos do Senhor, alcançando as promessas de Deus. Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 21. Eu vou colocar o texto na tela para que você possa acompanhar. Nós vamos fazer nesse momento algumas leituras para entendermos a vida de Abraão. Então vou trazer alguns textos do Antigo Testamento para que você possa acompanhar essa história, para que você possa, inspirado na vida de Abraão, trazer elementos positivos para a sua vida. Eu não quero apenas que você aprenda alguma coisa. O objetivo aqui não é apenas ensinar, mas é transformar a sua vida para que ela se torne uma vida poderosa nas mãos de Deus. Vamos ao texto. Em Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 21, o apóstolo Paulo, ele falando a respeito de Abraão, falando a respeito da sua fé e fazendo uma análise da fé que Abraão tinha em Deus, falando a respeito dessa fé que levou à justificação, o apóstolo Paulo, ele narra a respeito de Abraão o seguinte: o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer.
Paulo, escrevendo a respeito de Abraão, ele mostra como Abraão alcança essa bênção de ser o pai de muitas nações, ou seja, alcança a promessa de Deus através da sua fé, do seu foco na pessoa de Deus. Então quero voltar agora ao Antigo Testamento para que depois nós retornemos a esse texto de Romanos, capítulo 4, versículos de 18 a 21, para extrairmos desse próprio texto as lições para a nossa vida. Agora vamos então entender um pouco a respeito da história de Abraão. Abraão era um homem que vivia na terra de Ur, dos caldeus. Era um povo idólatra, mas Deus chamou Abraão, Deus o separou daquela região e Deus então o escolheu para que ele tivesse uma grande nação. Ele sai da idolatria, ele cruza o rio para servir ao Senhor nesse chamado que Deus faz a Abraão. Então Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que nesse chamado que Deus faz a Abraão, Deus retira Abraão dessa terra, da casa de seus pais, para uma terra que Deus então disse que mostraria a ele. Então Deus promete abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Abraão então atende esse chamado, ele deixa a sua família e parte então para uma terra que ele não sabia onde era. Ele parte para uma peregrinação obedecendo a esse chamamento divino. E a promessa de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra, era porque Deus queria abençoar, Deus quer abençoar todas as famílias, todas as pessoas, através do seu servo Abraão. Até hoje, essa promessa vai se cumprindo na vida de muitas pessoas, porque Abraão, ele não é apenas o patriarca da fé, mas ele vai trazer também, através dos seus filhos, através dos seus descendentes, a vinda do Messias. Então, esse foi o chamado de Abraão. Quando Abraão obedece a Deus, ele sai nessa peregrinação e Deus então promete um filho a Abraão. Diz o texto sagrado, lá em Gênesis capítulo 15, que Abraão então, ele tem um encontro com Deus e Deus diz a Abraão que daria a ele um filho. Abraão não entendeu muito bem. Quando você lê Gênesis 15, Abraão tinha um servo chamado Eliezer, e ele disse: o único servo que eu tenho aqui em minha casa, que nasceu na minha casa, é o meu servo Eliezer. Ele vai herdar todas as coisas? Seria ele, né, aquele que iria ser o filho prometido de Abraão? E Deus então vai dizer: não, Abraão, não é Eliezer, ele é o seu servo, mas ele não é o seu filho. Ele pode ser até tratado como filho, mas ele não é o filho do seu ventre. E Deus então explica a Abraão, né, dizendo que Eliezer não seria o herdeiro. E diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este, ou seja, Eliezer, não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então Deus promete a Abraão um filho. E nesse momento Deus
o leva para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Ou seja, essa fé, essa confiança de que Deus iria dar a Abraão um filho, ficou gravado no coração de Abraão. Ele creu, ele acreditou. E ele então teve uma visão. Deus mostrou o céu cheio de estrelas e disse: assim será a tua descendência. Deus mostrou através da natureza, ele ilustrou para Abraão como seriam os seus descendentes. Mas havia um problema muito sério. Sara, a mulher de Abraão, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E Abraão sempre ficou nessa questão, nessa indagação: como, né, eu vou poder ter um filho se a minha esposa ela é estéril? Então Deus, ele faz uma aliança com Abraão. Mais tarde, quando Deus tem esse encontro com Abraão, ele faz esta aliança dizendo o seguinte: e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Ele já tinha visto como seria, como as estrelas do céu. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o seu nome Abrão, mas Abraão. Ou seja, Deus neste momento muda o nome de Abrão para Abraão. Mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. É uma promessa que Deus faz a Abraão. Abraão, nesse período, já estava com uma idade bastante avançada. Mas Deus então vai confirmar essa promessa a Abraão quando, no texto de Gênesis capítulo 18, Deus mais uma vez volta a Abraão e confirma com ele: e eis que Sara, a tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Observe que a idade de Abraão e Sara já havia passado, né? Abraão já estava velho, e talvez 86 anos ou mais do que isso. Ele já havia tido um filho com a sua serva Agar. Então, mais de 86 anos ele tinha. Observe que Sara também já não podia ter filhos. Biologicamente, ela não podia ter filhos porque ela já estava velha. Então, não havia nenhuma possibilidade do ponto de vista biológico Sara gerar filhos. Abraão também com idade avançada. E o que aconteceu? Eles velhos, sem poder, né, do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional, era impossível ter filhos. Primeiro porque ela era estéril,
e segundo, porque já estava com a idade avançada. Então não havia nada favorável para que Sara e Abraão tivessem essa esperança, crescem em alguma coisa nesse sentido. Talvez, se fosse nos dias de hoje, seria como um médico dizer, né, para uma mulher que ela realmente não pode mais ter filhos, porque a sua idade avançou, ela não produz mais óvulos, e isso então seria impossível do ponto de vista da medicina. Só que nós estamos falando de um Deus que criou o ser humano. Estamos falando do Deus que criou o homem, a mulher. Ele nos formou, Ele nos conhece. E esse Deus, Ele é mais poderoso do que todas as coisas. Ele ultrapassa os limites da racionalidade humana. Então entra o que nós chamamos de milagre, ou seja, é aquilo que a mente lógica, racional do ser humano não pode explicar. E aí Deus então vai cumprir a sua promessa. Diz lá em Gênesis 21, versículos de 1 a 3. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Observe que a promessa foi cumprida. Todos os fatores lógicos, racionais, humanos, científicos eram contrários a este fato. Mas em todo tempo Abraão confiou em Deus. Ele manteve o seu foco em Deus. Ele superou a lógica humana, mantendo a sua fé em Deus. Muitas vezes nós somos incentivados a desacreditar em Deus quando tudo parece contrário. Mas eu quero dizer a você, embora todas as coisas possam parecer contrárias, embora todas as coisas possam parecer impossíveis para você, na verdade, são possíveis para Deus. Então não perca a sua fé, porque não estamos falando aqui de você focar nos seus problemas ou nas suas dificuldades. Não significa você encontrar dentro de você mesmo forças para superar os seus problemas, mas para você buscar em Deus essa força, para você buscar em Deus essa possibilidade e abrir em Deus esse novo caminho. Vamos então aprender, tirar algumas lições dessa história que eu acabei de contar a respeito de Abraão. Qual é o grande ensinamento que nós podemos tirar para aplicar na nossa vida e deixarmos que hoje a nossa vida seja transformada? Não é apenas um conhecimento que você deve ter, mas é uma experiência na sua vida. O objetivo não é você saber se Deus pode ou não te ajudar na sua dificuldade, mas é você confiar em Deus, porque Ele pode. E Ele com certeza deseja atuar na sua vida. O que você deve fazer é manter esse foco em Deus. Se esse foco hoje está desvirtuado, então você precisa hoje aprender a colocar o seu foco na direção certa. Ou seja, a sua fé, a sua confiança, o seu trabalho, a sua dedicação, tudo que você fizer deve estar focado apenas em Deus. Mas existe uma outra possibilidade, que talvez seja o caminho ou a possibilidade que você esteja escolhendo hoje na sua vida, e que é muito perigosa. Uma outra possibilidade é você colocar o seu foco nos problemas da vida, nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas impossibilidades. A minha mensagem hoje é para que você coloque o seu foco em Deus.
Por quê? Normalmente nós colocamos o nosso foco nos problemas. E quando nós focamos os problemas, esses problemas eles aumentam. Todas as vezes que nós focamos nos problemas, esses problemas acabam aumentando. E como é que nós focamos nos problemas? Como é que nós ficamos olhando os problemas? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, às vezes nós focamos os problemas pesquisando na internet. Talvez você esteja querendo solucionar todas as suas dificuldades fazendo pesquisas na internet. Pode ser uma doença, pode ser uma enfermidade, pode ser uma ansiedade, pode ser algum problema que você tenha, e você vai pesquisar na internet. Como você vai solucionar esse problema? E de repente você encontra pessoas falando que esse problema não tem solução. Às vezes piorando ainda mais essa situação. E você acaba focando ainda mais nos problemas. E você vai buscando na internet, vai buscando nos sites, vai usando o seu computador para tentar resolver os seus problemas. E você vai perceber uma coisa, que quanto mais você busca, quanto mais você pesquisa para resolver os seus problemas, mais eles vão aumentando. É porque você está focando neles. Então, essa é uma forma de você focar os seus problemas, vendo os problemas de outras pessoas na internet. Uma outra forma como nós focamos os problemas é pensando neles o tempo todo. Então nós temos pensamentos intermitentes. Isso pode trazer sérias consequências na sua vida. Você fica pensando nesse problema 24 horas por dia. E esses pensamentos intermitentes que não saem da sua cabeça, você não consegue dormir porque você vai dormir pensando neles. Esses problemas, eles vão aumentando. Você foca nos problemas pensando neles, dia e noite, 24 horas por dia. Isso vai gerando angústia, vai trazendo ansiedade, isso vai trazendo tristeza, preocupação, porque você está pensando nos problemas 24 horas por dia. Cuidado, porque se a sua vida hoje está assim, se você pensa nos problemas o tempo todo, esses pensamentos intermitentes vão acabar também trazendo para você o que nós chamamos de pensamentos intrusivos. Ou seja, você vai estar conversando com uma pessoa pensando nos problemas. Você está conversando com alguém, você está vendo um filme, você está lendo um livro, mas os pensamentos intrusivos, eles começam a entrar dentro da sua mente. Você está fazendo uma coisa pensando em outras coisas. E esses pensamentos intrusivos, eles podem começar a falar com você, como se fossem vozes na sua mente. Você precisa parar com isso. Parar de focar nos seus problemas. Uma outra forma como nós focamos nos problemas é engrandecendo esses problemas. Fazendo com que aquele problema que pode ser resolvido de alguma forma, você faz uma tempestade num copo d'água. Você engrandece demais esse problema. Você o eleva a níveis inimagináveis. Você transforma aquele pequeno problema numa montanha na sua vida. E quando você engrandece demais os problemas, eles começam a ficar pesados. Começam a se transformar em obstáculos intransponíveis. Porque se tornam grandes demais. Não porque eles ficaram grandes, mas porque você os engrandeceu. E uma outra forma como nós focamos os problemas é deixando que eles levem as nossas forças. Quando você começa a dizer, eu não consigo, eu não aguento mais, eu não suporto mais essa situação, e você vai perdendo as suas forças.
ele vai minando as suas energias. E você se deixa conduzir, se deixa levar pelos problemas. Você perde as forças tentando nadar contra a correnteza e você não aguenta mais, porque você não sai do lugar. E agora você se deixa levar pela correnteza. É assim que nós focamos os problemas. Se isso está acontecendo na sua vida, eu quero dizer a você neste momento, é hora de mudar o foco. É hora de você encontrar a solução. É hora de você olhar numa outra direção. Não foque mais nos problemas. Foque em Deus. É esse o convite que eu quero fazer a você neste momento. Como os problemas, eles aumentam na nossa vida quando nós focamos nele. Veja só, todos os problemas, quando você foca neles, você já viu que eles aumentam. E como é que eles aumentam? Vamos fazer uma pequena experiência agora. Imagine que você tenha nas suas mãos uma moeda de 10 centavos. É a menor moeda que nós temos. 10 centavos. Imagine que você agora está com essa moeda em sua mão. Eu quero que você olhe na sua imaginação essa moeda nas suas mãos, 10 centavos, e foque nela agora. Fique olhando para ela. Olhe para essa moeda. E você está focando nela. Agora imagine que você vai pegar essa moeda com os seus dedos e você vai começar a aproximá-la dos seus olhos. Comece a trazer em direção ao seu rosto. Imagine que você está trazendo essa pequena moeda em direção aos seus olhos. E você vai aproximando cada vez mais essa moeda dos seus olhos. Aproxime mais, mais, mais. E agora você coloca essa moeda bem próximo do seu olho. A pergunta que eu faço agora: você consegue ver algo à sua volta? Quando você pega a pequena moeda e coloca próximo do seu olho, focando nela, ela tira a visão de todas as coisas que estavam à sua volta. Enquanto ela está longe de você, ela permite que você veja todas as coisas à sua volta. Mas quando você se concentra nela e vai trazendo-a para mais perto do seu olho, focando cada vez mais nela, ela vai ficando grande, grande, muito grande. Imagine tudo que está à sua volta, o mundo todo. E essa pequena moeda, ela é capaz de cobrir a sua visão e impedir que você veja as coisas que estão à sua volta. É assim que acontece. Focar nos problemas e trazê-los para perto dos nossos olhos só vai impedir que você veja a sua vida como ela realmente é. Ela impede que você veja a Deus. Ela impede que você veja a solução. Ela impede que você veja um novo nível de vida que Deus tem para você. Vamos continuar o exemplo. Vamos pegar, por exemplo, as dívidas. As dívidas que muitas vezes nós contraímos, às vezes elas chegam na nossa mente como se fosse algo impagável. Eu tenho cuidado de muitas pessoas. E muitas dessas pessoas, por causa de problemas emocionais, muitas delas contraíram dívidas. Dívidas que parecem que não podem ser pagas. Por que parece que não podem ser pagas? Porque elas colocaram essas dívidas muito próximo do seu olho, da sua visão, e não conseguem ver a solução. Muitas pessoas têm doenças, e essas doenças são
olhadas muito de perto, e o indivíduo começa a pesquisar sobre essas doenças, querendo encontrar uma solução, e começam a focar demais na doença. Esquecem-se do Deus da saúde, o Deus da vida, e focam na doença. E começam a ficar cada vez mais piores do que estão. Há pessoas que têm problemas nos seus relacionamentos. O casamento parece que está acabando, os filhos parece que não tem mais solução, você não consegue ver uma luz no fim do túnel, o relacionamento está acabando. Você precisa parar de focar nesse problema. Você precisa aprender a focar em Deus, porque Ele vai te ajudar. Eu quero te ajudar hoje a transformar a sua vida nesse sentido. Não importa o tipo de problema que você tenha, por mais impossível que pareça ser a solução desse problema, Deus vai te dar uma solução. Confie nele, creia nisso. Eu quero te ajudar a transformar a sua vida. Se hoje você está olhando apenas para dentro de você, com sentimentos negativos, pensamentos negativos, emoções negativas, pare de olhar a sua vida dessa forma negativa. Há um outro caminho. Ao invés de olhar para os problemas, você pode agora olhar para Deus. Pastor, mas é impossível ter uma solução para o problema. Então vamos voltar àquele exemplo de Abraão. A Bíblia diz: Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Então, retornando àquele primeiro texto que nós iniciamos, de Romanos capítulo 4, a primeira coisa que ele diz é que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. O que é isso? Crer contra a própria esperança. Você não pode permitir que a esperança em Deus acabe. Embora Abraão estivesse lutando contra a razão, embora Abraão estivesse lutando contra as possibilidades científicas, embora ele estivesse lutando contra uma impossibilidade em relação à sua idade, ele continuou esperando em Deus. Humanamente falando, era impossível para Abraão e Sara terem um filho. Ela não tinha mais óvulos para ser fecundados e ela já tinha uma idade muito avançada. E seria muito perigoso para ela ter um filho. Mas a Bíblia diz que Abraão, em nenhum momento, ele perdeu a esperança, ainda que ele estivesse lutando contra a esperança, contra a razão, contra a lógica, contra o pensamento humano. Ele manteve essa esperança. O que aconteceu com você? Os médicos disseram que não tem cura para a sua enfermidade? Mantenha a sua esperança. Creia em Deus. Mantenha acesa a sua fé. Os médicos disseram que o seu problema não tem solução? Mantenha a esperança. Os conselheiros disseram que não existe solução para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu casamento. Mantenha a esperança. Embora tudo pareça estar sendo levado de forma contrária, mantenha a esperança. Deus disse: no tempo determinado, eu darei a você, Abraão, o seu filho. E da mesma forma Deus diz a cada um de nós: no tempo determinado, Ele nos dará aquilo que Ele nos prometeu. Em esperança, creia contra a esperança. Eu sei que, logicamente, tudo parece impossível. Mas esse é o momento de você focar em Deus. Não nos médicos, na ciência ou em alguma coisa meramente humana. Dê uma oportunidade para Deus. Os médicos já deram a sua sentença. Os psicólogos já deram o seu resultado. O juiz já bateu o martelo. Mas Deus pode mudar todas as coisas.
em esperança. Abraão creu contra a esperança. Então, essa é a primeira lição, né, que nós temos de Abraão. Mas há outras lições que eu quero trazer para você do texto de Romanos capítulo 4. São as lições acerca da atitude de Abraão. O que aconteceu com Abraão? O texto diz o seguinte: primeiro, Abraão não enfraqueceu na fé. Ou seja, ele manteve a sua fé em Deus. A razão dizia que ele não deveria crer mais. A lógica humana dizia: é impossível. A medicina já havia desenganado a possibilidade de Abraão ter um filho. Não havia mais solução. Mas ele não enfraqueceu na fé. Não enfraqueça na sua fé. Aprenda com Abraão. Aplique isso na sua vida. Isso vai ajudá-lo. Não enfraqueça na fé. Aumente a cada dia a sua fé e a sua confiança em Deus. Segundo, Abraão, ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Ou seja, era impossível a Abraão ter um filho devido à sua idade avançada. Mas ele não olhou para isso. Ele não olhou para a sua impossibilidade física. Ele continuou crendo em Deus. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, ele não olhou para a sua dificuldade, nem para a dificuldade da sua esposa. Ele não olhou, ele não se concentrou nos problemas. Ele não ficou olhando para isso. Num determinado momento, ele pode ter pensado: como eu posso ser pai? Mas eu vou crer. Se Deus disse que ele vai fazer, com certeza ele o fará. Então ele não ficou mais focado nesses problemas, nessas dificuldades. Ele aprendeu a confiar em Deus. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Não ficar olhando para os problemas, nos concentrando neles. Eles existem, sim. Podemos negar a sua existência? É claro que não. Mas temos que ficar olhando sempre para os problemas? A resposta é não. Você tem uma outra opção. Você pode também olhar para Deus, olhar para a solução. E, em quarto lugar, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele fortaleceu a fé, ele não olhou para os problemas do seu corpo, ele não olhou para os problemas do corpo de Sara e também não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Será que na sua vida você não está duvidando de Deus de alguma forma? Achando que Deus não pode fazer porque alguém disse que é impossível? Nunca duvide das promessas de Deus. Não seja incrédulo, mas crente, disse Jesus a Tomé. Ainda temos outras lições da atitude de Abraão. São as atitudes, digamos assim, positivas que ele tomou. Primeiro, ele foi fortificado na fé, ele desenvolveu a fé dando glória a Deus. Ou seja, ele não olhou para os problemas, ele não focou para os problemas, mas glorificou a Deus. A forma como nós vamos vencer os nossos problemas é glorificando e exaltando a Deus, dando glórias a Deus. Terceiro, segundo, ele estava certíssimo de que o que ele tinha prometido, com certeza ele iria cumprir. Então, a Bíblia diz que ele estava certo. Não, ele estava mais do que certo. Ele estava certíssimo de que o que ele, Deus, tinha prometido, Deus, com certeza, iria cumprir. Então, a certeza é nele. A certeza é em Deus. E é isso que Abraão tinha. Uma certeza em Deus. Ele glorificava a Deus.
Ele não exaltava os problemas, ele exaltava Deus. Ele tinha certeza em Deus, ele não tinha certeza na sua mente ou na sua racionalidade. A sua certeza maior era em Deus. E ele estava certo que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ou seja, o poder pertence a Deus. O poder é de Deus e ele pode fazer. Ele é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância. Por isso é que nós precisamos focar em Deus. O que significa então focar em Deus? Quando você começa a focar em Deus, você vai engrandecer a Deus e não os problemas. Você vai olhar mais para Deus do que para os problemas. Eu não estou dizendo para você simplesmente ignorar esses problemas. Eles vão estar lá. Mas foque em Deus, não nesses problemas. Segundo, considere a Deus, não as circunstâncias. O que nós temos que considerar na nossa vida é a pessoa de Deus. Se você começar a considerar as circunstâncias, se elas são negativas, se elas são contra você, você vai acabar focando nos problemas de novo. O meu convite é para que você foque em Deus. E focar em Deus significa considerar a Deus, pensar em Deus e não nessas circunstâncias. E focar em Deus significa parar de reclamar, parar de se preocupar e confiar nas promessas. Pare de reclamar. Pare de se preocupar. Confie em Deus. Isso significa focar em Deus. Ocorre que na nossa vida, às vezes, focamos mais nos problemas do que em Deus. Agora você tem uma nova possibilidade. Você pode focar em Deus e não nos problemas. E essa mudança de foco vai fazer com que a sua vida tome uma nova dimensão. Você sabia que a quantidade de energia que você gasta para se preocupar é a mesma quantidade de energia que você usa para acreditar? Isso mesmo. A energia que você está gastando para se preocupar, essa mesma quantidade de energia você poderia usar para acreditar. Então, a nossa vida, às vezes, parece que a bateria está descarregada, é porque você usou essa energia que você tinha. A força, a vitalidade, a ousadia, a determinação, você usou tudo isso para se preocupar com os problemas. Use essa mesma energia. Gaste essa energia, ao invés de se preocupar, use para acreditar em Deus. Quando você muda o seu foco para Deus, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. Quando você muda o seu foco para Deus, a sua fé, ela começa a crescer, começa a se desenvolver. Agora estou olhando para Deus, não para os problemas. O meu foco agora é em Deus, não para as dificuldades. O meu foco agora é no Deus que vai me dar a saúde e não na doença que o médico disse que eu tenho. Não importa contra o que você tenha que lutar. Ainda que seja manter a esperança contra a esperança. Mantenha o seu foco em Deus, a sua fé vai crescer. Quando você mantém o seu foco em Deus, a esperança também cresce. E essa esperança, você sabe que ainda que seja contra a esperança, ou seja, contra a lógica humana, essa esperança, ela vai trazer bênçãos para a sua vida. Porque à medida em que a esperança cresce, a expectativa também cresce. E o tempo vai passando e você não vê nada acontecendo, mas você sabe que à medida que o tempo vai passando, é porque as promessas estão chegando. É porque as bênçãos estão chegando.
Então, quando a sua fé crescer, quando a sua esperança crescer, quando a sua expectativa crescer, você vai chegar ao lugar que Deus tem para você. Você vai perceber que agora você vai poder tocar essas promessas. Como Abraão pôde pegar o seu filho, Isaque, no colo. Há outras coisas na vida de Abraão que nós sabemos que ele passou por grandes desafios, inclusive o levar agora Isaque ao sacrifício. Mas ele sempre se manteve fiel. Ele sabia que Deus poderia mudar toda e qualquer circunstância. Ao invés de engrandecer as suas dificuldades, os seus problemas, engrandeça a Deus. Ao invés de engrandecer a dúvida na sua mente, engrandeça a Deus. Ao invés de engrandecer o negativo, ao invés de engrandecer a preocupação, o medo, a insegurança, comece a ler a Bíblia, comece a orar a Deus, descansar nele e deixe que essas promessas toquem a sua vida. Deixe que, nesse momento, a sua mente seja tocada por essas promessas de Deus. Deus, ele não é obrigado a cumprir aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos. Mas Deus sempre vai cumprir a sua palavra. E é nisso que nós confiamos. Porque ele vai cumprir a sua palavra, porque ele vai cumprir as suas promessas, é que nós precisamos ler a Bíblia e trazer essas promessas para a nossa vida. Quem sabe hoje você vai parar, vai sentar, vai ler a Bíblia e Deus tem lá uma promessa para você. Deixe essa promessa tocar a sua alma, o seu coração, a sua mente. Deixe essa promessa tocar a sua vida. Tome posse dela e descanse em Deus. Que hoje você possa fazer uso desta palavra em seu coração. Que a sua vida seja plenamente transformada através da mudança do foco. Deixe de focar nos problemas para focar em Deus. Deixe de focar nas dificuldades para focar nas promessas divinas. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele guarde o seu coração. Que nesse momento você sinta dentro de você o Espírito Santo falando ao seu coração, falando à sua mente, e que você comece a entender os propósitos de Deus para a sua vida. E se você ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, entregue-se a Ele neste momento. Abra o seu coração e receba Cristo na sua vida. Ore a Ele e diga: Senhor, eu sei que sou um pecador, mas eu creio que Tu morrestes na cruz pelos meus pecados, que Tu ressuscitastes ao terceiro dia. Eu creio nisso. Creio que Cristo morreu e ressuscitou pelos meus pecados. E aceito esse Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu acredito que se você fizer essa oração, Deus vai mudar a sua vida. Tome posse dessas promessas. Fique com Deus. Receba um grande abraço e que Deus te abençoe. Amém.